The Batman finalmente chegou aos cinemas e entregou tudo o que estava prometendo. Investigação, enigmas e um lado do Batman que a gente ainda não tinha visto muito bem nas telonas. E entre todos os personagens do longa, um dos que mais chamou a atenção foi o charada do Paul Dano. Só que mesmo com 3 horas de filme, o que a gente viu nas telonas não chega nem perto de tudo que já foi mostrado sobre o personagem nos quadrinhos. E foi pensando nisso que nós preparamos uma lista com 10 fatos sobre o charada que você nem faz ideia. Aqui é a Amanda Constantini e você está na Fatos Net. Número 1. Verdadeira identidade. Olha, um dos pontos interessantes que Matt Reeves abordou sobre o charada foi sua real identidade. Em Batman Eternamente, por exemplo, a identidade do vilão vivido por Jim Carrey é Edward Nygma, da mesma forma que aparece em alguns momentos nos quadrinhos. A questão é que o nome do personagem não é esse. A sacada tá na abreviação de Edward para gerar a palavra E.Nygma, uma palavra que tem tudo a ver com vilão, né? Por mais que essa ideia tenha sido usada em vários momentos, o nome verdadeiro do charada é Edward Nashton, o mesmo encontrado pelos investigadores em The Batman. Diz aí, você já tinha reparado nisso? Número 2, passado problemático. Olha, o que o filme não te contou em detalhes, que eu vou te falar agora, envolve o passado do charada. Olha, antes de se transformar no vilão do Batman, Edward cresceu com uma curiosa obsessão de saber as respostas para todos os tipos de perguntas. Certa vez, quando ainda era criança, ele ficou sabendo sobre um concurso escolar que premiaria o aluno que montasse um quebra-cabeça no menor tempo possível. Edward queria tanto ganhar a competição que treinou incansavelmente ao ponto de conseguir resolver o quebra-cabeça em 15 segundos. Mesmo com o sucesso acadêmico que ele recebeu depois do concurso, a popularidade que o personagem desejava saiu pela culatra e ele acabou sofrendo bullying dos valentões do colégio. Número 3. Caminhos diferentes. Mais pra frente, no tempo, o personagem se encaminhava para se tornar um entregador. Só que não demorou muito pra ele perceber que tinha nascido pra fazer outra coisa, né? Edward acreditava que suas habilidades seriam melhor utilizadas em roubos. O único problema é que simples delitos não trariam a emoção que ele queria. Aí foi então que o personagem decidiu criar o seu nome de vilão e desenvolver uma roupa característica que o diferenciasse. Foi nesse momento que ele decidiu mudar o nome Nashton para Nygma e se transformou de vez no charada. Número 4, habilidades em risco. Outro lado curioso do vilão é que o diferencia da maioria dos inimigos do Batman. Se você assistiu um novo filme, deve ter percebido que não existe um combate direto entre o herói e o vilão. Olha o spoiler, hein? Eles não saem na porrada, por mais que o Batman tenha vontade de quebrar aquele vidro lá em Arkham. A luta entre os dois costuma ficar no campo intelectual, e a gente pode dizer que a mente brilhante do charada é o seu grande superpoder. Então imagina só se o destino decide surpreender o vilão justamente no que ele tem de mais valioso. Pois é, durante uma reviravolta nos quadrinhos, charada descobre um tumor maligno no cérebro. Na vida real, a doença poderia ter colocado um fim na carreira do personagem, mas como os quadrinhos sempre existem algumas possibilidades inusitadas, o charada decidiu usar sua inteligência para encontrar uma saída que não envolvesse um tratamento comum. Lembra como Ra's al Ghul consegue se manter vivo por séculos? Pois é, o charada pesquisa sobre os poços de Lázaro, encontra um e dá um mergulho. Quase que instantaneamente, o câncer é curado e de quebra o vilão ainda consegue resolver um de seus maiores enigmas, qual a verdadeira identidade do Batman. O momento de clareza faz com que ele decida chantagear Bruce, mas como o preparo para ele é pouco, o bilionário passa a lábia no charada e ainda ameaça contar pro Ra's al Ghul que o vilão usou o poço de Lázaro escondido. Número 5, charada do bem. Além desse problema com o tumor, a habilidade mental do vilão quase foi tirada dele por outro motivo. Em uma história, charada é golpeado na cabeça com um bastão e passa 1 ano em coma. Quando finalmente recobra a consciência, o personagem muda completamente. Ele não se lembra mais da identidade do Batman, não tem mais uma personalidade maníaca e ainda perde sua obsessão por enigmas. A parte boa nisso tudo é que o intelecto genial continuou presente, o que o ajudou a tomar um caminho diferente a partir daquele momento. Ao invés de voltar para a vida do crime, charada começa a trabalhar como detetive particular e até ajuda o Batman e a polícia de Gotham a resolver alguns crimes. O personagem fica do lado do bem por muito tempo e até se torna um parceiro ocasional
do Batman. Só que aí um novo ferimento na cabeça acorda todo o lado vilanesco que estava dormindo e o Charada volta ativa no mundo do crime. Olha, para uma sequência de The Batman, seria bem legal ver o herói entrando em contato com o vilão lá em Arkham para pedir uma ajudinha. Será que vai rolar? Bom, eu espero. Número 6, companhias enigmáticas. Outro detalhe que poucos fãs do personagem se lembram diz respeito a duas companhias que o Charada já teve nos quadrinhos. Hoje em dia, ele é lembrado por ser um vilão solitário, mas o mesmo não aconteceu em 1989. Em uma edição especial de Secret Oranges, o vilão tá no início da carreira quando se esbarra com duas mulheres, Quire e Echo, que largaram seus trabalhos para se tornarem ladras. Charada acaba contratando as duas e elas se tornam companheiras do vilão. Esse detalhe meio que foi referenciado em Batman Eternamente, só que quem tem duas companheiras é o Duas Caras, não o Charada. No filme, elas são chamadas de Sugar e Spice e foram criadas exclusivamente para a história de Joe Schumacher. Número 7, Filha Perdida. Olha, e pra um cara solitário, até que ele tem alguns envolvimentos curiosos nos quadrinhos. Sabia que talvez ele tenha uma filha? Ao menos é o que diz a personagem Enigma, uma jovem que apareceu pela primeira vez como integrante dos Jovens Titãs e que é tão inteligente quanto o Charada. Em determinado momento, o próprio vilão a reivindicou como filha, só não ficou explícito se tinha algum sentido biológico ou se era uma manipulação do personagem. Seja como for, a parceria dos dois termina de um jeito trágico, com o Charada aparentemente matando a Enigma. Prêmio de pai do ano, hein? Ou não. Número 8, Batman dos anos 60. Se hoje em dia a gente teve o vilão do Paul Dano para curtir no cinema, nós temos que agradecer ao ator Frank Gorshin por ter literalmente salvado o personagem. Ele foi o responsável por interpretar o Charada na série do Batman nos anos 60, em uma época que o vilão não era nada popular e estava quase indo para a caixa de personagens que seriam esquecidos. Ele estava sendo tão ignorado pela editora que, ao dar as caras na década de 60, quase ninguém se lembrava dele. Foi então que Frank Gorshin assumiu o papel e fez com que o vilão se tornasse um personagem clássico do Batman, ganhando cada vez mais destaque e pano de fundo até adquirir a importância que tem hoje em dia. Número 9, Charada DiCaprio. Agora, bora direto pras telonas falar de uma possibilidade que teria sido bem interessante de se ver, né? Sabia que o Charada quase foi interpretado por Leonardo DiCaprio? Pois é, depois do sucesso de Batman, Cavaleiro das Trevas, todo mundo queria saber qual vilão seria escolhido pelo Christopher Nolan para bater de frente com o Homem-Morcego de Christian Bale. Depois do Espantalho, Ra's al Ghul, Duas Caras e o Coringa, parecia que o Charada talvez fosse a escolha mais óbvia para o terceiro filme da série. E ao que parece, o estúdio também tinha a mesma opinião. O roteirista David S. Goyer disse que a Warner não só estava interessada no Charada, como já tinha Leonardo DiCaprio em mente para interpretá-lo. Bom, como o ator já tinha trabalhado ao lado de Nolan em A Origem, a relação dos dois poderia deixar o processo ainda mais fácil. No entanto, o diretor estava pensando em apresentar um vilão bem diferente dos outros filmes do Batman e acabou optando por colocar o Bane de um jeito que ainda não tinha sido apresentado nos cinemas. Talvez, e aqui já é um chute meu, o Nolan tenha ficado com receio do Charada ter algumas atitudes e planos parecidos com o Coringa, mais ou menos como ficou o vilão em The Batman. De qualquer forma, vamos combinar que teria sido bem doido ver o Charada do Leonardo DiCaprio, não? Bom, que outro vilão você acha que ele poderia interpretar? E não precisa ser só da DC não, viu? Pode ser da Marvel também. Número 10, Paul Dano afetado. Com a chegada de The Batman nos cinemas, o elenco deu várias entrevistas falando sobre o desenvolvimento da história dos personagens. Em uma dessas conversas, o próprio Paul Dano disse que o vilão demandava tanta energia durante as gravações que ele sentia dificuldade para sair do personagem, dizendo ele que não conseguiu dormir direito algumas noites, do tanto que o Charada era intenso. Parte do cansaço do ator também tinha a ver com uma de suas ideias para o personagem. Por ser um assassino, ele imaginou que faria sentido se o vilão envolvesse sua cabeça com papel filme para não deixar DNA nas cenas de crime. Matt Reeves gostou muito da ideia, só que na prática, o papel filme apertado fez o ator sentir
muitas dores de cabeça, ao ponto de que a produção teve que procurar outras soluções para que ele não ficasse tão comprometido enquanto atuava. Que dedicação, hein? Mas e aí? Quais desses fatos sobre o Charada mais te surpreenderam? Já vai me contando a sua opinião nos comentários e não deixe de dizer o que achou de The Batman. Aproveita, ajuda a gente curtindo o vídeo, compartilhando esse vídeo também e assinando o canal para não perder nenhum conteúdo. Um beijo pra você e tchau, fui! Yay!